quero te convidar a abrir a Bíblia em Juízes, capítulo 4. Juízes 4, de 17 a 23. Aí você marca aí com o dedinho. Já achou? Juízes 4, 17 a 23. Marca aí com o seu dedinho e vai também lá em Provérbios 31. Versículo 30 e 31. Aqui. Vamos começar lendo por Provérbios. Provérbios 31, versículos 30 e 31. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós estamos aqui, Pai, para ouvir o que o Senhor tem a falar. Abrimos o nosso coração para que o Teu Espírito Santo tome o lugar de honra aqui e o Senhor é que fale conosco. Deus, em nome de Jesus, mexe com a nossa estrutura, mexe com o nosso pensamento, mexe com as coisas pré-concebidas aqui na nossa mente, aqui no nosso coração. Mexe com as fortalezas dentro de nós, Pai. Que tudo isso esteja diante do Teu Espírito Santo e que o Teu poder nos molde. Em nome de Jesus. Amém. Vou ler então o versículo 30. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba. Mas a mulher que teme o Senhor Deus será elogiada. Deem a ela o que merece por tudo o que faz, e que seja elogiada por todos. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Assim está em outra tradução. E agora nós vamos ler lá em Juízes 4, versículo 17 até o 23. Pronto? Porém, Sísera fugiu para a barraca de Jael, mulher de Éber, o queneu. Ele fez isso porque Jabim, rei de Azor, estava em paz com a família de Éber. Jael saiu da barraca para encontrar com Sísera e lhe disse: Entre, meu senhor, entre na minha barraca, não tenha medo. Então ele entrou, e Jael o cobriu com um tapete. E Sísera pediu a ela: Por favor, me dê um pouco de água, porque estou com muita sede. Ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber. Depois cobriu Sísera de novo, e ele disse: Fique na porta da barraca. E se alguma pessoa vier a perguntar se há alguém aqui, diga que não. Sísera estava muito cansado e caiu num sono profundo. Aí Jael pegou um martelo e uma estaca da barraca, entrou de mansinho e fincou a estaca na cabeça dele na fonte. A estaca atravessou a cabeça e entrou na terra, e ele morreu. Quando Baraque chegou, perseguindo Sísera, Jael saiu para encontrá-lo e disse: Venha cá, e eu lhe mostro o homem que você está procurando. Então Baraque foi com ela e encontrou Sísera no chão, morto, com a estaca atravessada na cabeça. Naquele dia, Deus fez com que os israelitas derrotassem Jabim, o rei cananeu. E eles continuaram atacando Jabim cada vez mais, até acabarem com ele. Essa história está na história de Débora. Então, hoje nós vamos falar sobre duas mulheres. Lembra que o primeiro versículo que eu li lá em Provérbios diz que a beleza acaba, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Porque até mesmo a Bíblia diz que o coração alegre, ele formoseia o rosto. Então, se
não houver a bondade, a presença de Deus dentro do coração, até a beleza que a gente vê, muitas vezes ela é jogada fora, porque é só a pessoa ter uma atitude ruim, que tudo aquilo que a gente achava de bonito na pessoa cai por terra. Né? Você já teve essa impressão de conhecer uma pessoa muito bonita, mas ao conviver com ela, você descobriu que ela era uma pessoa arrogante, uma pessoa egoísta, e a beleza dela some dos nossos olhos. Ao contrário, também é verdadeiro. Uma pessoa que é comum, a gente nem dá muita coisa para ela, mas ao conviver com essa pessoa, a gente começa a ver aquela bondade, aquela simpatia, aquele amor saindo do coração dela, a pessoa se torna bela aos nossos olhos. Então a Bíblia, ela fala que realmente a beleza em si, ela é muito mais do que o estereótipo, né? E ela ainda tem um outro atributo, que ela vem daquela que louva o Senhor. A mulher que teme ao Senhor, que coloca a sua vida nas mãos do Senhor. Que essa mulher, ela vai ser louvada. Que ela vai ser agradada pelas outras pessoas. As pessoas vão reconhecer na vida dela a presença de Deus. E por causa disso, ela será elogiada em todos os lugares que ela for. Por causa da presença de Deus. E eu escolhi, então, a vida de duas mulheres para falar nessa noite. A Débora, que era esposa e juíza em Israel. Nesse período que a gente leu a Bíblia, nesse período, o reino de Israel, ele era governado por juízes. Então, de tempos em tempos, se levantava uma pessoa que era o governante, aquele que julgava a causa das pessoas. E nesse episódio, uma mulher. Algo tão incomum, porque o povo judeu, ele até hoje é um povo machista, é um povo que acredita muito no poder do homem. Né? A mulher não era contada, a mulher não tinha, ela tinha que ficar dentro de casa, ela não tinha muitas coisas que o povo judeu valorizasse nela, a não ser ter filhos. Por isso que vinha o desespero das mulheres estéreis naquela época, e elas clamavam desesperadamente a Deus para ter filho, porque se ela não pudesse fazer a única coisa que ela fazia, que o homem não fazia, que era dar à luz, então ela não servia para nada. Então a gente está num contexto machista, mas Deus não é machista. Deus valoriza o ser humano. Tanto que de tempos em tempos, no meio de uma cultura machista, Deus levanta a vida de uma mulher. Deus levanta pessoas discriminadas. E aqui está a Débora. Ela era esposa, então quer dizer, ela não era uma solteirona valentona. Ela tinha família. Ela tinha o marido dela e com certeza ela cuidava da casa dela, ela tinha os afazeres, porque disso elas não abriam mão, né? Elas podiam ter uma função extra, como no caso dela, ser juíza, porém ela não deixava de cuidar da sua casa. E também nesse trechinho que eu li, nós ouvimos uma outra personagem, a Jael. A Jael, ela era esposa e dona de casa. Né? Ela estava onde? Ela estava dentro da sua barraca, cuidando das suas coisas. Então aqui nós vemos duas mulheres, dois perfis, mas as duas foram louvadas por temerem a Deus. No começo do capítulo 4, conta a história de Débora. Débora, ela, como eu disse, ela era uma juíza e ela julgava o povo debaixo de uma palmeira. Então, todos os dias ela se sentava debaixo daquela palmeira e o povo vinha trazer as causas para ela, né? Os problemas, as coisas que um juiz tinha que decidir quem estava certo, quem estava errado. E todos os dias ela julgava ali. E o Senhor Deus falou com ela e disse que era para eles se prepararem, era para o exército de Israel se preparar, porque eles iam atacar o governo que estava vindo contra eles. Tinha um rei que estava vindo contra Israel já fazia algum tempo e estava oprimindo o povo de Israel.
estava deixando o povo de Israel com medo. É o rei Azor. Só que, no meio disso tudo, Deus falou com Débora e disse para ela: levanta o seu comandante. Olha só, o comandante do exército de Israel era um homem. Então, assim, a juíza era superior ao comandante. Então, imagina você, onde o preconceito machista dominava, um homem tinha que se submeter à ordem de uma mulher. E aí, essa mulher chegou para ele e disse: Deus falou que é para nós prepararmos o nosso exército e irmos à guerra, porque a vitória é nossa. E aí, o comandante do exército, muito desconfiado, disse assim: eu não vou sozinho, eu só vou se você for também. Não tinha cabimento, gente. Ela era uma juíza, não era preparada para a guerra. Ela não era uma mulher preparada para a guerra. Ela só era uma mulher ungida por Deus para governar o povo e dar as ordens e tudo mais. Mas porque esse homem duvidou que Deus tinha falado com ela, ele falou para ela assim: eu só vou se você for comigo. Ela falou: tá bem, então eu vou. Só que eu vou te avisar, a vitória não será sua, mas será de uma mulher. E aí a história desenrolou. A guerra foi acontecendo e tudo mais, e chega naquela parte que a gente leu, aonde Sísera, que era o comandante do exército inimigo, estava fugindo, porque o seu exército já havia perdido. Realmente, o exército de Israel estava com a unção de Deus sobre eles, e eles estavam ganhando, estavam prevalecendo. E o comandante do exército fugiu. Porque uma guerra só termina quando o comandante é morto, quando o rei é morto. Como o rei não estava naquela batalha, o comandante é que era o líder. Então, só terminava a guerra quando aquele comandante fosse morto. E Sísera fugiu. Fugiu para um povoado que ficava no meio do caminho. Quem era esse povoado? Povoado chamado Queneu. Ele não era nem do povo de Israel, nem do povo inimigo. Ele era um povo pacífico, que morava ali, numa cidadezinha, perto das duas outras cidades. Eles eram um povo pacífico. Por serem pacíficos, eles estavam tão bem com os inimigos e tão bem com Israel. Eles não tinham problema com ninguém. A guerra mesmo era Israel contra aquele reino ruim, que oprimia o povo de Israel, porque o povo de Israel sempre incomodou. Justamente por terem a presença de Deus a seu lado, eles sempre foram bem-sucedidos em tudo que faziam. Então a presença, o reino deles incomodava o tempo inteiro. Então, o povo Queneu que estava ali no meio, estava de bem com todo mundo. E Éber, o marido de Jael, ele se dava bem, tanto com o rei Azor, quanto com o rei de Israel. Com o rei não, né? Que não tinha rei ainda naquela época. Mas com o reinado, com o pessoal ali de Israel. Ele se dava bem com todo mundo. E ele não estava em casa no momento. Provavelmente tinha suas atividades e havia saído. Jael estava sozinha em casa. E Sísera, então, encontra aquela família que ele estava bem com eles também e falou: por favor, me deixa entrar na sua barraca, me esconde aí. Ela deixou, como a gente leu, ele pediu água, ela deu leite, e ele estava muito cansado, ele dormiu, ela o cobriu e depois ela o matou. É uma história um pouco cabulosa, né? Pensar do jeito que ela matou ele, né? Ela enfiou uma estaca na fonte, cravou a cabeça dele no chão. Uma mulher arretada, né? Eu jamais teria coragem de matar um rato, que dirá enfiar estaca na cabeça de uma pessoa, né? A não ser na TPM, né? Quando o marido provoca. Mas eu quero destacar aqui algumas qualidades que Jael tinha e que cabe para nós, enquanto mulheres, descobrirmos e despertarmos e obedecermos. Né? Eu acredito que Deus tem algo muito específico para as mulheres. Deus diz na palavra dele
que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Veja que Deus não falou isso para homem nenhum. Ele falou isso para a mulher. Então, quem é que destrói a casa? Não é o homem, é a mulher. É a mulher que edifica e é a mulher que destrói. Claro, gente, vamos guardar os extremos, né? Uma mulher que está sendo espancada pelo marido, ela não tem culpa daquilo, é um extremo. Uma mulher que o marido bebe, chega bêbado em casa e destrói a casa inteira, é um extremo. Eu não estou falando dos extremos, né? Os extremos existem, mas não são a maioria. A maioria é o senso comum. E no senso comum, a palavra se aplica muito bem a nós. É a mulher que edifica e é a mulher que destrói. O poder dessa palavra está sobre nós. Não é homem nenhum que disse isso, foi o próprio Deus que falou. E se ele falou, ele deu esse poder para nós. Ele também disse que o poder da vida e da morte estão na nossa língua. Se você quer que algo viva, abençoe. Se você quer que algo morra, amaldiçoe. E assim as coisas vão sendo formadas por aquilo que Deus determinou. A Bíblia diz que a gente padece por falta de conhecimento do poder e da palavra de Deus. E muitas vezes nós, mulheres, estamos amaldiçoando a nossa própria casa com a nossa fala, com a nossa palavra. E nós colhemos o fruto disso e ainda achamos que somos as vítimas. Mas o poder em edificar a nossa casa está em nós. Seja ele o poder do silêncio de uma oração no seu quarto. Você sabe que a oração de um justo pode muito em seu efeito. Então, se a gente está padecendo por algum problema e por alguma dificuldade, nada é impossível à oração. Então, nós devemos sim dobrar nosso joelho, continuar orando, que Deus ouvirá a nossa oração. Isso está escrito na Bíblia, e a Bíblia não mente. Então, as características que eu quero destacar na vida de Jael. Lembra, gente, que a Débora profetizou que, porque aquele comandante do exército duvidou dela, a vitória não seria dele, mas seria de uma mulher. E eu disse que uma guerra só termina quando o líder é morto. E quem foi que matou o líder? Jael. Uma mulher que não tinha nada a ver com nada. Ela não era nem do povo de Israel. Ela estava em paz com todo mundo. Mas ela foi lá e matou aquele homem. Mas por que ela fez isso? É a primeira qualidade que eu quero destacar aqui para nós. Porque ela estava atenta. Isso é algo que a gente precisa sempre buscar. Tirar a nossa vida do piloto automático, da correria, do cansaço extremo, daquilo que ocupa demais a nossa cabeça. A gente enche demais a nossa agenda e depois a gente fica exausta e não para prestar atenção nas coisas que estão diante do nosso nariz. Essa guerra estava diante do nariz de todo mundo. Lembra que o reino, né, o povoadinho lá dos queneus, aonde Jael morava, estava entre os dois. Então, era fato que ela sabia da guerra. Era fato que ela sabia quem era Sísera. Por quê? Porque eles eram um povoado pequeno, então provavelmente eles iam ao povoado maior fazer compras, eles iam a outro povoado vender seus animais. Então, eles tinham um bom relacionamento. E Jael conhecia o comandante do exército, sabia que ele era do povo inimigo do Israel. Sabia que, apesar da família dela estar em paz, havia um reino vizinho que estava sofrendo muito por causa da maldade desse homem chamado Sísera e do seu rei. Então ela estava atenta. Isso é algo que a gente precisa pedir para o Espírito Santo. Santo Espírito, me dá olhos atentos. Você realmente sabe, percebe as coisas que acontecem dentro da sua casa? Você sabe exatamente
o que é que está levando as pessoas de dentro da sua casa a terem as atitudes que estão tendo? É muito fácil a gente falar assim: ah, esse homem é preguiçoso, é vagabundo, só fica deitado no sofá, controle remoto, assistindo televisão. Mas pode ser que ele esteja passando por um período de estresse no trabalho, e você, por não prestar atenção, só está jogando sobre ele mais um estresse. Pode ser que ele não se sinta valorizado dentro de casa, porque como nós temos muitas habilidades, a gente consegue prestar atenção no filho que está aqui, no marido que está ali, no cachorro que está latindo lá, e ainda fazer a comida e não deixar queimar. A gente consegue ter atenção em todas as coisas ao mesmo tempo. Mas os homens têm outras habilidades. O Senhor não deu essas para ele deu essas para a mulher. E no meio disso tudo, pode ser que você está apagando o brilho do homem de dentro da sua casa. Eu lembro que quando a Isabela nasceu, nem eu, nem o Jonatas tínhamos habilidade com bebê. A gente não sabia fazer. E eu tenho um vídeo, gente, que eu morro de vergonha desse vídeo. Tem um vídeo gravado que a gente está dando banho na Isabela. E eu, como uma boa mulher que sabe mandar, eu me tornei uma leoa quando a Isabela nasceu. E ela era o meu filhotinho e eu defendia com unhas e dentes. E aí, ele foi dar banho na Isabela. Você. Eu já falei que era você. Ele foi dar banho na Isabela. E eu peguei a câmera e fiquei filmando. Gente, mas eu fiquei o tempo todo falando: não faz isso, não faz aquilo. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Ó a cabeça, vai afogar. E não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Gente, dá vergonha de assistir o vídeo, de tanto que eu fiquei falando na cabeça dele. Porque parecia que só eu sabia dar banho no bebê. Ele fazia diferente de mim, claro. A mãe tem um jeito, o pai tem outro jeito. Claro que bumbum ficou sujo, a orelha ficou suja aqui atrás, o cabelo ficou encebado. Mas assim, era muita pressão. Era muita pressão. Mas, gente, por que tem muita mãe que reclama que o pai não cuida do filho? Porque ela toma a frente o tempo todo e não permite que o pai cuide do filho em nenhum momento. Ainda que o jeito do pai não seja o seu. Mas fica tranquila. De 10 banhos na semana, ele vai dar 1, você vai dar 9. Depois a criança fica limpa de novo. De 10 comidas que você vai dar para a criança numa semana, 9 você dá saudável. 1 ele dá salgadinho. Mas a gente precisa permitir, porque senão esse contato não chega. E aí a gente reclama que as crianças não têm contato com o pai. A gente reclama mais para frente que os adolescentes ficaram rebeldes. Mas quem controla a rebeldia dos adolescentes, quem coloca lá o vozeirão para dizer: fica quieto, menino, respeita a tua mãe, é o pai. Só que a gente fica o tempo todo trazendo os filhos, fala: tadinho, não fala assim com ele, judiação. E a gente impede que o pai tenha participação na vida do filho. E com isso, com as nossas críticas. Esse é o pior defeito que existe nas mulheres. É a crítica. A gente critica demais. E com isso, nós vamos sufocando as pessoas de dentro de casa. Eu comecei a ler um livro hoje, que, gente, é um livro fantástico. Ele é só para mulher. E ele, já logo no começo, ela falou assim, que ela estava estudando os perfis das pessoas. E ela falou sobre pessoas perfeccionistas. E pessoas perfeccionistas geralmente são assim para impressionar os outros. Ela tem dentro de si, e eu falo isso porque eu tenho muito de perfeccionismo dentro de mim. Mas geralmente pessoas que têm esse perfeccionismo dentro de si é porque lá atrás ela deve ter tido alguém de muita referência na vida dela que ficava criticando tudo que ela fazia.
E ela ia fazer alguma coisa, a pessoa falava, cuidado, não faz desse jeito. Aí ela ia fazer desse jeito, não, você não sabe, deixa que eu faço. Essa pessoa adulta se torna perfeccionista. Por quê? Porque ela não pode errar em nada. Se ela deixar uma toalha torta, vão saber que ela não fez tudo direito. Então, ela vai ser criticada e ela não consegue lidar com a crítica. E, gente, nós criticamos demais os nossos filhos. Isso é algo que eu tenho que corrigir em mim o tempo inteiro. Vira e mexe, eu estou soltando uma crítica em cima dos meus filhos. E me esqueço que, com isso, eu posso gerar neles uma insegurança. Não deixando com que eles sejam as pessoas que Deus fez que eles fossem. Eles não são as minhas cópias. Eles são pessoas independentes de mim. Eles não vão ser o que eu quero que eles sejam. Eles vão ser aquilo que Deus criou eles para serem. E com a minha crítica o tempo todo dizendo, não faça isso. Ó, isso aqui não está direito. Ó, não faz aquilo. Eu não estou dizendo aqui que a gente não deva ensinar, corrigir, mostrar, falar, olha, isso não está bem feito, você deve fazer desse jeito. E quando estiver feito do outro jeito, você elogiar. Mas crítica, ela é o tempo inteiro. Isso tem que ser tirado de nós. Jael, ela estava atenta ao ambiente. É o que nós precisamos ter. Atenção. Preste atenção. Fique em silêncio um pouco lá no ambiente da sua casa. E comece a prestar atenção no que é que está acontecendo. Muitas mães pegam seus filhos já enfiados no meio da bebida, no meio das drogas, e falam assim, eu descobri isso, já era tarde. Mas isso não acontece do dia para a noite. Começa com alguns sinais de reclusão. O filho fica mais isolado. Ele não quer mais conversar tanto, ele não quer mais ser tão carinhoso. Comece a ficar em silêncio e prestar atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Peça para o Espírito Santo te mostrar. Peça para Ele, Espírito Santo, o Senhor que sabe todas as coisas, me mostra o que é que está acontecendo no ar. Por que está acontecendo tanta briga aqui dentro de casa? Por que meu marido está desse jeito? Por que eu mesma estou assim? Às vezes a gente não presta atenção em algumas atitudes nossas. A gente começa a dar patada aqui, patada ali, a gente começa a ser grossa, a ser impaciente e não percebe o porquê disso. Talvez você está sobrecarregada. Está precisando tirar algumas coisas do seu ombro, tem muita preocupação na sua cabeça, e a Bíblia diz que quando a gente estiver sobrecarregado, é para entregar os fardos a Jesus e deixar que Ele administre as situações. Deixar algumas coisas por fazer faz bem para nós. Aqui está falando uma pessoa perfeccionista, que achava que a casa tinha que ser impecável 24 horas do dia. Eu arrumava a casa de noite para de manhã eu acordar e a casa está perfeita, porque vai que chega alguém de manhã, vai chegar com alguma coisa fora do lugar. Então, a gente mal levantava da cama, eu já esticava a cama. E aí vem o marido, que ele é muito contrário de mim, e ele deitava em cima da cama e bagunçava tudo de novo. E isso, a Bíblia fala que o ferro afia o ferro, né? São dois seres humanos que vão se ali alfinetando, mas no fim das contas é um afiando o outro. E esse homem foi instrumento de Deus para moldar a minha vida nessa questão de querer tudo do meu jeito. Porque isso não funciona desse jeito. Existem outras pessoas dentro de casa que também têm vontade própria, que também têm personalidade, e pode ser que seja completamente diferente da nossa. E a gente precisa respeitar. As coisas não são só do jeito que eu penso. O certo não existe só de uma maneira. Existem várias maneiras de se fazer o certo. Existem várias maneiras de se obedecer a Deus. Mas certamente que a gente precisa prestar atenção.
A outra qualidade de Jael é que ela estava disponível. Ele chegou, Sísera chegou na porta da tenda dela e falou assim: posso entrar? Pode, fica à vontade. Ela estava disponível em servir, ela estava disponível em ajudar. Tudo bem que ali naquele momento, não era ele exatamente que ela estava ajudando, né? Ela estava permitindo que o homem entrasse ali, e quando ele dormiu, ela viu uma oportunidade em ajudar o povo de Israel. Mas ela estava disponível. É a habilidade de ser sensível ao que os outros estão precisando de nós. Estar disponível para quando alguém te pedir uma ajuda, você poder ajudar. Não estar sempre com a porta fechada. A gente sabe que nós precisamos preservar um certo limite e cuidar da nossa família e manter os nossos bens, mas também há espaço para ajudar os outros, os que não são da nossa família, os que de repente precisam de uma ajuda extra, né, um vizinho, ou um parente, ou um amigo, né? A Ana Júlia e a Raquel estão aqui. A Ana Júlia disponibiliza a sua casa para a Raquel poder vir fazer seus exames, e nós precisamos estar disponíveis, porque as oportunidades Deus coloca na nossa porta. Muitas vezes alguém vai bater ali, vai pedir alguma coisa e você vai perceber que pode ajudar aquela pessoa. Mas se você estiver fechada, você não vai estar disponível para ajudar ninguém. Até mesmo os de dentro da casa, né? A Bíblia fala que a gente precisa ajudar principalmente os de dentro da nossa casa. Porque é dentro da nossa casa que a gente cria as maiores rixas. Então a gente pega ranço, né? Pega ranço, porque você falou assim comigo, também não quero te ajudar em nada. Porque você não faz as coisas direito para mim, então você se vira, não vou fazer nada por você. Nós precisamos estar disponíveis para ajudar. Porque a palavra de Deus nos ensina que a nossa vida é uma semeadura. Aquilo que eu plantar, certamente eu vou colher. Se eu estiver disponível em ajudar, se eu estiver disponível em ouvir, pacientemente, em acolher uma pessoa reclamando, falando da vida, desabafando, se eu estiver disponível, eu vou poder ser útil para aquele ambiente mudar. Olha só, gente, que situação maravilhosa aconteceu naquela cabana, naquela barraca. Veja que era a guerra de 2 países. E a guerra entre 2 países foi terminada dentro de uma barraca por causa de uma dona de casa. Não foi por causa da Débora, juíza, poderosa. Não, foi por causa de uma simples dona de casa. Então você pode se achar simples e achar: eu já fiz o que eu podia fazer, agora eu não tenho mais nada para fazer. Pode. Esteja disponível, porque o Senhor vai ver a sua disponibilidade e Ele vai colocar situações que de repente você muda história. Você pode mudar a história da vida de uma família. Você pode mudar a história de uma pessoa. Você pode mudar a história de um contexto grande. Esteja disponível. E a última coisa aqui na vida de Jael é que ela foi muito corajosa. Não adianta a gente estar atenta, estar disponível e não ter coragem para agir. Jael agiu, ela viu a oportunidade precisa e ela agiu. Claro que hoje nós vivemos em outro ambiente, né? A gente não vive num contexto de guerra, a gente não tem que matar para sobreviver. Era diferente. Naquele tempo, as pessoas matavam para sobreviver. Porque um chegava na casa do outro, matava todo mundo e falava: agora quem manda aqui sou eu. Era isso que o rei Azor queria fazer com Israel. Ele queria matar todo mundo, chegar naquele lugar e falar: agora esse lugar é meu. Então, era matar ou morrer, diferente do contexto de hoje. Mas hoje existem outros ambientes onde se precisa ter muita coragem. Quer ver um deles? O perdão. Você perdoar uma pessoa,
você precisa ter muita coragem para fazer isso. Porque você precisa passar por cima do seu orgulho. Você precisa passar por cima do seu senso de justiça. Porque a gente não perdoa pessoas boas, a gente perdoa pessoas que machucaram a gente. Não é assim? A gente erra com Deus, a gente peca, a gente desagrada a Ele, a gente desobedece a Deus, e Deus passa por cima do senso de justiça dele, porque Ele poderia falar assim: ah, você não me quis? Então, morre. Deus podia fazer isso conosco, e é isso que a gente tem vontade de fazer. Quando a gente se sente ferido, o nosso ímpeto é vingança. Eu quero que aquela pessoa sofra, então eu vou me vingar, nem que seja pelo meu silêncio, pelo meu emburramento, nem que seja por causa de algumas atitudes ruins que eu vou tomar com aquela pessoa agora. Eu quero vingança, ainda que seja silenciosa, mas eu quero vingança. Isso não é coragem, isso é covardia. Porque a vingança pertence a Deus. Deus vai cuidar de todas as situações. A coragem é você passar por cima do seu orgulho, por cima dá até uma ânsia, dá até uma dor no estômago, quando você sabe que a pessoa fez um mal para você e você vai falar: eu te perdoo. Dá até um nó na barriga e liberar a primeira palavra de perdão. Porque a gente fala: não é justo. Mas o amor de Deus por nós é maior do que isso. A gente também erra muito com Deus e Ele continua nos amando e nos perdoando. Então o perdão é algo que a gente precisa aprender a liberar. É algo que precisa de muita coragem. Quer ver outra coisa que precisa de mais coragem ainda? É pedir perdão. Ah, como isso é difícil demais. Porque liberar perdão, você ainda se sente: eu não errei, eu estou liberando perdão para você. Se humilha aqui no meu pé, vai, rasteja aqui que eu vou te perdoar. Mas quando sou eu a errada, ah, como isso dói. Ou eu dou muitas desculpas falando: mas também, olha o jeito dele, olha o que ele faz comigo. Olha só, olha isso aqui, olha essas crianças, olha esse governo, olha essa igreja, olha tudo isso. É por causa disso que eu sou assim. Isso não é coragem, isso é desculpa. Um erro nosso, a gente precisa ter muita coragem para chegar na pessoa e falar: me perdoa, porque eu errei. Muitas vezes eu sou uma pessoa um pouco estressada. Graças a Deus Ele está me ajudando e eu estou melhorando 10%. Mas continuo sendo bastante estressada em casa. E tem hora que eu passo do limite. Tem hora que eu perco a cabeça e eu grito além da conta e eu sou injusta com a maneira que eu falo. E uma coisa que eu aprendi é chegar na pessoa que eu magoei e pedir perdão. Já fiz isso muitas vezes com as crianças. Cheguei neles e falei assim: me perdoa porque eu não devia ter agido desse jeito. Eu estava muito nervosa, estressada, e eu fiz isso, mas isso é errado, me perdoa. Já fiz isso com o Jonatas e reconheço que pedir perdão é muito mais difícil do que perdoar. Porque eu não me perdoo por errar. Cada vez que eu erro, eu sinto tanta raiva de mim que eu tenho vontade de me socar, de me esmurrar, como diz Paulo. Porque ele dizia, Paulo era um homem perfeccionista, e ele dizia: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Eu me esmurro o meu corpo. Paulo dizia isso sobre si. E a gente tem vontade de se esmurrar, de raiva, de falar assim: mas por que eu errei de novo? Por que eu fiz isso de novo? Mas a gente precisa ter a coragem de pedir perdão. Às vezes você vai pensar assim: mas se eu reconhecer que eu errei, aí é que ele vai tripudiar em cima de mim. Aí é que ele vai pisar mesmo em cima de mim. Gente, não importa. Se a outra pessoa fizer isso com você,
ele está errado. Ele vai ter que dar conta daquilo, do mal que está dentro dele. Mas você está obedecendo o que Deus mandou você fazer. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e Ele vos exaltará. Ser corajosa é tomar a atitude certa. Às vezes é dizer um não. É você ver ali a situação e você perceber que se você falar não, vai azedar. Mas você sabe que precisa. Mas aí, para não causar tumulto, você fala, vai, faz logo, vai. Pode ir, pode ir. A gente tem muito esse erro na criação dos filhos, né? A gente, para ter paz, a gente acaba deixando. Mas às vezes, ter paz momentânea vai te trazer um prejuízo gigantesco na vida adulta do filho. Vai te trazer um filho rebelde. Vai te trazer um filho ingrato. Então, muitas vezes você precisa ter coragem para falar não. E só. Não justificar, não se desculpar por aquilo, simplesmente não. Falar não precisa de muita coragem. Eu preciso ter coragem para falar não para os serviços de dentro de casa. Falar não para a exploração que os outros fazem em cima de mim. Eu preciso ter coragem para falar não para muitas coisas. E é isso que eu queria que nós orássemos nessa noite. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E nós vamos orar sobre essas 3 áreas. Que o Espírito Santo nos faça atenta, nos faça disponível para ajudar e também nos faça corajosa. Eu quero pedir que você tenha um momento a sós com Deus, feche seus olhos e que você peça isso ao Espírito Santo.